Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Bom, eu não sei se você já tinha lido esse texto, se você já tinha ouvido falar sobre esse tema, mas esse texto aqui é a narrativa de Mateus a respeito de Jesus. 2000 anos atrás, Jesus disse que no futuro o amor de quase todas as pessoas ia se esfriar, ia congelar. E ele disse que isso aconteceria nos tempos da revelação. E eu particularmente, não sei o que é que você pensa sobre isso, mas eu particularmente acredito que esse tempo já é o tempo de agora. Porque o que eu tenho visto é cada vez mais o amor se esfriar no coração das pessoas. Cada vez mais é difícil convencer as pessoas de que o amor é o caminho, de que o amor é a chave para que a gente possa viver melhor aqui na Terra, para que a gente possa conviver com as outras pessoas como nossos irmãos e que a gente possa auxiliar as pessoas. E ele está dizendo aqui que o amor se esfriaria porque a iniquidade se multiplicaria. Iniquidade de todos os lados, né? Tanto por parte das autoridades, quanto por parte daqueles que praticam crimes, e por conta disso o amor se esfriaria. Bom, eu quis falar um pouco sobre esse tema. Eu estava assistindo alguns dias atrás um documentário chamado Narcos na Vida Real, e que um americano vai a 3 países aqui da América do Sul, México, Colômbia e Peru, para poder entender como é que funciona a vida dos narcotraficantes. E quando ele está lá no México, ele passa a dialogar com um ex-soldado do narcotráfico, que foi preso, e que é um menino novo de 20 e poucos anos, e que está explicando para ele como que era a vida nos campos de treinamento dos narcotraficantes. E ele explica que para eles aprenderem lá a serem narcotraficantes, eles eram submetidos aos tipos mais cruéis de exercício. Então, quando eles iam para um treino de tiro, por exemplo, eles não treinavam com alvos inanimados, né, como papel ou outras coisas mais. Eles treinavam com seres humanos. Né? Algumas pessoas de outras facções eram presas por eles, e aí eles usavam essas pessoas como alvo. E faziam todo tipo de maldade que você possa imaginar. Eles colocavam essas pessoas dentro de casas também e mandavam essas pessoas se matarem. Quem saísse vivo tinha direito a viver, né? Sair dali vivo. Então eram coisas absurdas, extremamente cruéis. Ele também aprendeu a torturar as pessoas da maneira mais cruel possível, né? Ele argumenta lá que ele aprendeu a cortar um dedo devagar, né, para ir gerando dor, né, para não fazer de uma vez só. Então, assistindo isso, eu estava pensando, como é que as pessoas conseguem chegar a esse ponto? E aí, logo em seguida, ele responde. O sujeito pergunta para ele se ele gostava de fazer isso. E aí ele disse que não, ele não gostava, principalmente quando tinha muito sangue. E ele perguntou, então por que você fazia? Ele falou assim, porque onde eu vivia eu tinha que ser o melhor naquilo que eu fazia. Eu queria dar o meu melhor. Em outras palavras, naquele contexto ele era um cidadão de bem. Assim como na época de Jesus, os sujeitos que apedrejavam adúlteras eram considerados cidadãos de bem também. Porque estavam defendendo, né, o seu povo daquele mal que era o adultério. Isso é muito importante para a gente pensar as nossas atitudes na atualidade. Sobre como que a gente encara a vida, como que a gente encara a realidade, por que a gente obedece certas regras. E eu acho isso de extrema importância, porque se a gente não pensar a respeito disso, o que vai acontecer com a gente é aquilo que Hannah Arendt já tinha falado sobre a banalidade do mal. Nós vamos nos transformar em cidadãos de bem, ou seja, cumpridores da lei e das regras, mesmo que essas leis sejam as piores possíveis. Não vamos esquecer que um dia a escravidão já foi legalizada também,
Não vamos esquecer um dia que o assassinato já foi legalizado, em alguns países ainda é, e que essas pessoas que estão dentro da lei são consideradas cidadãos de bem. Hoje, a gente tem um estímulo muito grande ao uso de armas de fogo aqui no Brasil. E uns dias depois que eu assisti esse documentário do Narcos na Vida Real, aconteceu aquela tragédia de Suzano, em que os alunos entraram na escola e atiraram em diversas pessoas, acabaram matando 10 pessoas. E algo extremamente triste, principalmente porque eu acho que eu vejo de maneira cada vez mais clara que o amor está se esfriando. Não só desses indivíduos que entraram e assassinaram. Aconteceu também aquele assassinato lá na Nova Zelândia que foi transmitido ao vivo pela internet. Coisa mais bizarra possível. Eu vejo isso e penso, o amor está se esfriando de fato. No entanto, não só o amor desses meninos, mas o amor das pessoas que, de algum modo, reagem a essa violência. Porque o que eu tenho visto, na verdade, é muita gente defendendo o fato de que, para evitar isso, vamos armar então um cidadão de bem. Será que essa é a melhor maneira? Será que isso não é desistir do caminho e da solução através do amor? Muita gente acha que não, mas eu particularmente acredito que sim. E eu queria ler aqui para vocês uma fala de Jesus que argumenta justamente a respeito disso, porque ele fala a respeito de uma situação como essa. Se me fizerem um mal, como eu devo reagir a isso? Será que eu devo ter uma arma em casa para me proteger? O que eu devo fazer? Quem vai fazer essa escolha sobre a sua vida, no final das contas, é você mesmo. Eu estou aqui só para lançar algumas sementes de reflexão para que você saiba o que fazer na hora que você for fazer. E se essas sementes de reflexão servirem para você, pode ser que nasça um pouco aí de amor dentro do seu coração. E eu queria ler então aqui em Mateus 5, quando Jesus está falando a respeito justamente do olho por olho. O olho por olho, se você acredita que a justiça deve ser feita na bala, que a justiça deve ser feita com arma na mão, que as pessoas devem ser obrigadas a seguir a regra à força, tem aqui uma fala de Jesus a respeito disso. Ele diz o seguinte: ouvistes o que foi dito, né, lá na lei de Moisés, ele estava falando para os judeus. Vocês ouviram o que foi dito por Moisés, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, no sentido de dar-lhe uma segunda chance. E se alguém quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te forçar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser lhe pedir algo emprestado. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, lá na lei. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O que você não entendeu nesse texto? Se você, obviamente, se diz cristão, o que você não entendeu nesse texto? Você pode até ser a favor, né, de que as pessoas tenham arma para se defender, de que as pessoas, de fato, se armem contra os ladrões, contra os bandidos, contra quem queira lhe fazer mal. Você pode ser a favor do que você quiser. Você só não pode juntar isso com a crença em Cristo, porque são coisas excludentes. Se você acredita que Jesus Cristo teve algum valor aqui na humanidade, se você acredita que ele é seu mestre, ou se você busca seguir os ensinamentos dele, necessariamente você deve ser contra o uso de armas. Porque a proposta de solução que Jesus apresenta para a violência, para o mal, para a maldade, para a perversidade humana, é o oposto do olho por olho. É dar uma segunda chance, é buscar entender, é trazer para o nosso lado. Não é jogar segundo as regras do bandido que quer fazer o mal. E aí a gente faz o mal para evitar um mal maior. Não, a lógica é outra. É fazer-se ouvidos para que o outro possa dizer, é entender a perspectiva do outro. Não é passar a mão na cabeça, é entender a perspectiva do outro com amor.
Eu acredito particularmente que esse é o único caminho que a gente pode seguir rumo a uma harmonia social e humana aqui na Terra. Do contrário, olho por olho, dente por dente, nós vamos ter no final das contas uma humanidade cega e banguela.